Fala pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você está? Estamos aqui. Ricardo, a gente traz aqui o vereador, secretário municipal de esportes, né, atual, Eduardo Canuto. Muita história para contar do esporte, da política, tudo mais. Do ringue, né? Eduardo, ex-lutador. Eduardo, eu já queria entrar na seara da política já. Eu me lembro, você é vereador, vários mandatos. Isso. Eu me lembro que um determinado tempo você tornou público um certo cansaço com essa série de mandatos de vereadores. Você chegou a dizer que se não fosse para um outro cargo, você já teria dado a sua contribuição para a Câmara de Vereadores. Você permanece com esse pensamento? Você se renovou renovou o pensamento em relação a continuar na Câmara de Vereadores? Bom, primeiro eu queria agradecer, Ricardo, né, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado. A gente teve uma dificuldade que coincidiu no nosso primeiro convite, exatamente no dia que eu estava assumindo na terça, e já na quarta-feira seria meu primeiro dia, então peço desculpa por isso. Na verdade, a gente desenvolve projetos assim, eu exerço atividade parlamentar, eu sou um vereador que participo efetivamente de todas as reuniões, de todas as plenárias, no entanto, a gente tem uma atividade fora, extra, que é da sociedade, né? Como tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo ao esporte. Então, uma das primeiras atuações nossas foi direcionar políticas públicas ao esporte. Na verdade, eu entrei na atividade política ainda como atleta, quando o governador Ronaldo Lessa, eleito em 98, me chamou para ser o secretário de esporte quando não existia secretaria, era uma fundação, Fundação Alagoana de Promoção Esportiva, que era a FAP. E aí não é que eu não recusei, é que eu não poderia, porque ainda tinha 2 lutas com contratos firmados. Mesmo assim, ele aceitou que eu assumisse. Eram lutas profissionais, né? Profissionais, eu fui atleta profissional. Então, quando ele me chamou, eu tinha 2 lutas, mesmo assim ele me convidou para eu assumir, respeitava os contratos que eu tinha para cumprir, mas eu já seria um personagem público, né, dentro da atividade. E a FAP, na verdade, ele apenas administrava o estado de Repelé. Ele não exercia nenhuma função de eventos, de atividade, de projetos políticos, com pauta voltada para a inclusão e tal. E aí, quando a gente assumiu a FAP, aí eu passei a ter visibilidade, que eu já tinha como atleta, passei a ter como gestor. Era o Eurico Beltrão Coelho da Paz, um cara fantástico, para mim foi um dos 5 homens que eu mais convivi tão sério, muito comportado, muito sério, muito gente boa. Gostei quando você definiu 5, né? Ou seja, Dos, tem mais 4 aí. Por aí. De homens assim que dentro da atividade política você respeita e tem certeza que é capaz de botar a mão no fogo. E o Eurico foi um deles. Me deu a oportunidade de ser, inclusive, quando chefe de gabinete, que começasse a desenvolver políticas públicas de esporte. Aí foi quando nós, através de uma lei delegada, transformamos aquilo em Secretaria de Estado. Então, quando a gente começou a desenvolver essas políticas voltadas para o esporte, para o idoso, lá vai o pai dos velhos. Com deficiência, os pais dos aleijados, ou seja, a Alagoa sempre foi muito atrasada no que se concerne... Preconceituosa e continua. Isso, e politicamente assim, não existia projetos voltados para a sociedade como inclusão de esporte. E o esporte é muito amplo, né? Esporte educacional, de participação, atividade lúdica, aí vem... Saúde, mas eu estou falando do desporto como política esportiva. Aí, fora... Então eles não entendiam isso. E aí eu deixei de ser secretário e fui ser vereador. E as pessoas passaram a entender o Canuto como o secretário, pedindo passagem, aquele assistencialismo ainda. Isso não era a minha praia mais, aquilo era a função da secretaria. Eu, como vereador, ia tentar traduzir em leis, lei de incentivo, Bolsa Atleta, para que a gente pudesse ampliar mais ainda a rede esportiva. Mas você falou a história do preconceito. Você acha que as pessoas ainda entendem o esporte de forma preconceituosa? Hoje, conceitualmente, sim. Talvez não apoiem como deveriam apoiar. Empresas ainda não se manifestam na questão da legislação, que seja importante para a gente apoiar atleta, ter o Bolsa Atleta, incentivar a marca, porque hoje você pega um capacete de um skatista, um uniforme do atleta de judô, aquilo são estampas que você pode utilizar a marca e apoiar aquele atleta. A gente ainda vive muito assistencialismo e a rede pública é 90% o principal condutor dessas competições do patrocínio. Muitas vezes não tem recurso específico que é voltado para o desenvolvimento do esporte, que ainda é o menor orçamento. Então, aí eu tive que fazer esse retrospecto para você entender por que a gente também cansa. Porque eu já venho desde 99 nas comunidades. E quando virei vereador, aí percebi uma coisa que tem a ver com o Márcio, meu irmão. O ALTV, a televisão,
que fazia esporte profissional 99%, e no intervalo das competições, quando não tinham mais, acabava o futebol, aí o esporte amador entrava na rede, na grade da televisão. Então, o Márcio, coincidentemente, foi para a Globo São Paulo. Ele já era funcionário da Gazeta há muito tempo, depois um contrato com a Globo, mas ficou em Maceió, e depois a Globo disse: você tem que vir embora. Então, eu passei a ter que assumir essa função de, como secretário, que eu não era mais, eu era vereador, então eu tinha que ver essa questão de política pública, e a visibilidade do esporte, que não tinha mais comunicação para o esporte amador. Foi quando surgiu o Esporte Campeão. Então, desde aquela época que nós atuamos em comunidades. Ou seja, tudo está voltado para essa questão do esporte, né? Isso, você tem ideia, hoje nós temos 2.038 crianças com nossos uniformes, com marca de parceiros importantes, como a Cruz Vermelha Internacional, que foi um dos maiores orgulhos nossos. Então, aí a gente trabalha com instituições com idosos, a gente trabalha com instituições com deficiência, toda focada no esporte, pela amplitude que eu lhe disse. O esporte, por exemplo, quando você fala em deficiência física, vamos lá, você imagine que o Brasil é o terceiro maior país do mundo em resultados. Quais são as deficiências? Quando o cara tem uma perna, aí eu tenho a outra, não tem um braço, é deficiente visual, tem deficiência auditiva. Então você tem uma classificação de deficiência muito ampla e muito complexa. Como é um profissional da educação física atender o que tem um braço, ele tem uma dinâmica diferente do que não tem o visual. Aí você tem que ser o corredor dele, que é o que segue ele. O guia, né? Então é uma coisa que você vive intensamente isso. Eu não vivo intensamente aquilo que eu fui atleta, o kickbox. Eu não fiquei os 20 anos apenas no kickbox. Eu passei a viver o dia a dia de todas essas instituições que nós apoiamos. O ano passado eu direcionei, hoje os vereadores têm em média de 1.800.000 a 2 milhões em emenda, eu destinei para 33 instituições sociais, de saúde e de esporte. Então você vive. E aí o cansaço, cara, é porque assim, você trabalha muito segunda a sexta, e de fato nós trabalhamos, estou aqui fazendo nenhuma apologia, e o esporte normalmente ele acontece quando? Final de semana. Então eu tenho. Isso é que me faz cansar. Hoje eu tenho 5 filhos, eu tenho 8 netos. Eu sou a dona Eunice hoje da minha família. Dona Eunice, a mãe dele, é absolutamente fantástica. Então, criou um bando de... que eu me lasco aqui. Se falar dela, nossa. Então, me lembro. E mamãe todo domingo não era preconizado, era assim, obrigado, vim ver a mãe. Não, era uma coisa da família. E quando a mamãe faleceu, a minha casa virou esse encontro. Então, muitas vezes eu abro mão dos meus netos, dos meus filhos, para estar na rua, trabalhando com judô, trabalhando com corrida de rua. Então, isso, para mim, é que cansa um pouco, não a atividade política. Eu estou com 63 anos. Essa atividade política você demonstrou bem, quer dizer, setorial, onde você se integra melhor. É a minha bandeira, é a sua bandeira. Né? Mas você também assumiu funções políticas. Você foi, acho que, líder do Rui Palmeira. Fui chefe de gabinete do prefeito, do governador Ronaldo Lessa, gabinete civil dele. Ou seja, você era o cara que apanhava e batia em nome do Rui. Verdade, né? Verdade. Eu era líder do governo do plenário, e depois virei secretário de governo dele. Pois é. Nos últimos 2 anos, foi aquela situação da Braskem. Isso é pior? São experiências novas, né? Quando você passa a descansar do segmento esportivo e passa a começar a ficar cansado com a atividade política. Mas a gente sempre tentou... Mas é mais fácil lidar com a atividade política do que com porque os a colegas. secretaria lhe dá a condição de decisão. Não é você vereador, não. Você vereador as pessoas imaginam de um vereador que ele pode tudo. E não é. Você tratou disso aqui, né? Não é um mini prefeito, né? Vereador. É um vereador. Agora, secretário de governo, você entende qual é a dinâmica do seu chefe, que é o prefeito, e dentro dessa dinâmica você tem uma boa relação com os outros secretários. Eu tinha com a própria casa. Eu não me lembro o dia, quando o líder do governo, eu acho que eu fui mais longevo líder de governo da prefeitura, com o Rui Palmeira. Eu não me lembro que nós tínhamos perdido uma matéria, porque eu dizia a verdade, e entendia quando de oposição, olha, a matéria é essa, se tiver interesse e tal, mas eu já sabia e entendia que ela votaria contra, e cada um tem seu campo ideológico que a gente tem que respeitar, e a gente nunca perdeu. Até um dia que eu, como secretário de governo, aí teve uma reforma administrativa, né, que é a história do fundo, do IPREV e tal, que aí os sindicatos, os servidores se manifestaram e essa pauta não entrou na Câmara, então houve até um certo quebra-quebra. Essa foi a única. Não foi aprovada, mas também não foi. Ele retirou de pauta. Mas a gente nunca perdeu a matéria.
A gente tinha uma boa interlocução com os vereadores. Pois né? é, e como é a sua relação? É claro, é a pergunta óbvia, com o Rui hoje, né? Você, com ele tantos anos, né? Como líder dele, como secretário dele, e de repente ser um opositor a ele. Como é que vocês se relacionam? Eu sei que você é bom de relação pessoal, determinadas coisas a gente evita falar para criar, mas eu não tenho dificuldade nenhuma, me dou muito bem com ele, nos damos bem. No entanto, é importante que você saiba, e eu talvez nunca tenha tratado disso, é que chegou um momento que eu percebi que eu poderia avançar com esses projetos. O que eu faço em Maceió, eu queria ampliar isso para todo o estado. E aí eu fui convidado na época por um amigo ex-vereador e coincidentemente atleta faixa preta de jiu-jitsu chamado Marcelo Vitor. E o Marcelo me convidou para ser candidato a deputado federal naquele momento. E aí eu disse a ele que não podia tomar decisão sem antes conversasse com o Rui, que era do Podemos, presidente do partido. Então ele concordou e eu falei com o Rui. E falando com o Rui, é o seguinte, com o Marcelo, tal, qual é a situação do Podemos hoje? Ele tem candidato, você é candidato a federal. Se ele fosse candidato e eu precisasse de mim, eu seria candidato com ele e não com o Marcelo. Essa conversa está aqui, vai ser aberta e exposta à sociedade como um todo. E eu tenho o Marcelo e o próprio Rui testemunha. De testemunha. E aí foi quando ele disse, não, Canuto, não ser candidato. E o Podemos vai fazer um partido, vai fazer uma candidatura? Não. Ok, então eu estou indo para o Marcelo Vitor, para o partido, que era a União Brasil. A nossa ideia era essa. Né? E quando eu fosse para ele, ele fechou, ok, com o Marcelo Vitor, liguei para o Marcelo, coloquei o Rui e o Marcelo Vitor e o Rui concordou. Até sugerir que o Marcelo conversasse com o Rui, porque até então o candidato do Marcelo Vitor já era o Paulo Dantas. E aí Paulo Dantas o governo, né? Não tem uma aceitação, ninguém sabe e tal, né? Como seria isso? Então eu sugeri que o Rui fosse menos uma possibilidade, que eles se conversassem, e essa conversa parece que de fato aconteceu. E o Rui ficou de me dar anuência. E aí depois de um tempo, 8 dias, ele foi para Brasília e não me deu a anuência. E o pior é que todos saíram e foram para o PSD. E eu fiquei o único vereador do Podemos. Eu não achei justo, não achei correto. Não passei recibo, agora fiquei com a condição. Você acha que o Rui foi desleal com você? Desleal talvez seja uma palavra mais forte, mas eu acho que ele foi... foi ingrato. Ele foi ingrato, porque eu acho que no período que eu fui secretário dele, eu era Rui Palmeira 24 horas, porque entendi, nunca vi dele apanhava e batia, ato, né? Nunca vi um ato dele, nunca de desonestidade, nunca vi uma decisão dele. Ele poderia ser errada na minha visão, mas para ele era assertiva. Então não tenho nenhuma. O que eu achei ingrato não é não ser liberado no momento que era importante para mim. E aí fiquei sem partido e consegui no TSE ser aprovado e mostrei que todo o partido tinha sido... todas as pessoas que eram filiadas ao partido tinham recebido a anuência, eu não. E aí eu recebi a anuência e pude sair candidato. E aí fui pro Ele partido. explicou isso a você? Não. Você sabe que o Rui sempre foi muito reservado. Mas isso não é ser reservado, não. Não, mas a partir desse dia a gente não se encontrou, né, em ambientes diferentes, até ele ser candidato a vereador. Traz uma experiência importante para a Câmara, pela experiência que tem, mas também está vivendo agora a experiência de ser legislador e ver que nem os vereadores nem tudo podem. O vereador... Mas tenho com ele uma excelente relação. Isolado, né? Mas tenho com ele uma excelente relação, tal. Não somos mais tão amigos, mas tenho respeito por ele. Mas eu fui para o PV. Tá bom. Você é secretário hoje do esporte da prefeitura por desejo seu ou por desejo do JHC? Na verdade, assim, Ricardo, é bom que a gente seja não só honesto, mas seja honesto intelectualmente. Na verdade, no meu primeiro momento, eu disse já isso a ele. Eu achava que ele, inclusive, não pagava os 6 meses de folha. E ele reverberou isso muito tempo, até pela juventude dele. E aí eu continuei fazendo o meu papel. Minha oposição nunca foi aquela oposição da direita extremada, da esquerda extremada. Nunca foi disso. Quando eram projetos que eu entendia que eram importantes, eu aprovava. Quando eu vi que eram matérias que eu achava que não era, eu votava contra. Não tinha nenhuma imposição, ou do grupo dele ou não, lhe confesso. E lhe digo também com toda a sinceridade, você pode até discordar, mas eu percebi nele uma dinâmica diferente dos outros todos até hoje. Por exemplo, nós tínhamos 1,7 bilhão da Braskem bloqueado. Todos os termos de cooperações, todo o termo de ajuste de condutas, todos eles prontos. Não conseguiram recuperar esse recurso, não é, ou usá-los.
E ele, de forma muito séria, de forma muito profissional, conseguiu fazer isso, transformar aquilo que Maceió não tinha. Salgadinho, uma conversa de 50 anos, está aí sendo feito. Tomara que aquilo seja concluído logo, porque é uma expectativa que eu tenho extremamente positiva. Mas Você sabe que eu fui enquanto criado na ele beira não do saísse Salgadinho. do Reginaldo, perfeito, eu tomei banho lá, né? Nós tomávamos banho lá. Eu não acreditava se não tivesse saído do Reginaldo. Já saiu do Reginaldo e já chegou. Tem muito mais obras feitas do que o que faltam ser feitas. É o próprio saneamento que ele botou pelo comércio já foi um sinal claro de que aquilo seria feito. Ali vai ser um bulevar, talvez ninguém saiba que ali um dia existiu o Salgadinho. Todo mundo falava que o Maceió não tinha um hospital próprio, tem um hospital. Eu nunca imaginei que Fernando Lima seria duplicada, eu nunca imaginei que a Menina Marcelo seria duplicada. São duas. Então a gente começa também a reconhecer. O projeto de praças, né? Eu gosto muito. Então, você foi criado em praça, eu fui criado em praça. Você também, entendeu sabe? isso? O que é a ocupação do espaço público pela população, que é o que acontece hoje, né? Perfeito. Aí você vem, o cara está fazendo 30 areninhas, onde a própria comunidade gerencia, nós temos funcionários lá para a manutenção. Areninha. Isso. São 25 areninhas prontas. O que é? Como é que é? O que é que Areninha tem na areninha? Espaço esportivo com gramado sintético, algumas com tamanho natural de futebol, em especial onde tem uma maior demanda. Nós temos hoje em quase todos os bairros uma arena com vestiário, com iluminação, com horários cadastrados de cada grupo e uma liderança comunitária em especial voltada para o esporte, coordenando esse horário de Ou seja, dentro da própria comunidade, você tira a pessoa que vai administrar. É Sim, isso? É o PSF, isso. Né? Isso, de forma gratuita e voluntária, não tem pagamento. Nós temos lá 2 servidores e uma coordenação de fiscalização, de manutenção também da areninha. E nós temos hoje 10 academias que são de produtos inoxidáveis, né? Aço inox, ou seja, tem até a questão do conforto térmico. Pública, né? E lá você tem, nas academias, são 10, estamos inaugurando sexta-feira, deixar claro, nenhuma delas foi da minha gestão, eu estou pegando só essa parte de finalização, mas é mérito de toda a estrutura. Quem era o secretário antes de vocês? Antes eu acho que era o Francisco Carvalho, o Chicão, árbitro de futebol. Ah, sim. Era ele, mas essa política é muito focada dentro do gabinete do prefeito. A secretaria atua na fiscalização, na coordenação e na parte técnica, para que medidas não saiam erradas e tal. Então, hoje nós temos 45 professores estagiários de educação física, em cada academia um professor e em cada turno um estagiário, com alongamento, com atividade funcional, entendeu? Então, assim, um trabalho muito legal. E aí você dá isso uma simbologia importante, porque nós temos 10 academias, 2 novas entregues agora e dia 17, são 16 ao todo, e 30 arenas, nós chamamos de areninhas, né? E tem mais 30 ainda para serem executadas. Então, as que estão faltando, as 5, Ricardo, já estão em fase de finalização. Eu acho que acredito em 2025 finalizamos com as 30 areninhas prontas. Isso dá uma movimentação, desculpe. Não, tudo bem. Até para que você entenda. Por exemplo, a penúltima, Brejal, o Cosmo, só o Cosmo ali, onde não tem aqueles campos do Dique Estrada, tem 40 times de futebol inscritos lá. 40, em horários diferentes. E em cada uma delas é uma determinação dele no aspecto, já que tem essa boa relação. É barato e é bom, né? Barato e bom. E nós vamos em cada areninha botar, aí sim, uma escola de futebol feminino, que eu acho que o Brasil vem se destacando. Deixa eu lhe provocar na questão do esporte, que eu assim, é apenas uma impressão Lembrando que eu tenho. Eu posso dar 2 passos para trás e encontrar uma piada. Não, no meu caso eu estou perdido. Mas veja só, eu acho que o caminho, fala-se muito, né, de fazer com essa meninada, a juventude, se você leva arte e esporte para dentro da escola, com funcionamento ali dentro, vocês têm essa integração, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, para que nas escolas você forme atleta, não precisa ser atleta de alta performance não, mas na quantidade você possa até, quando necessário, tirar essa qualidade. Você não sente falta dessa política, não? Fora o desporto, inclusive, o maior esporte do Brasil é educacional. Em Maceió, a gente começou, inclusive, com 3 dias de tomado posse, eu fui visitar o secretário da Educação, para que nós possamos ocupar para trabalho inclusivo aquele ginásio, que muitas vezes só é atendido pela rede durante escolar, a semana. E apresentei 3 projetos para nós fazermos juntos, até porque ele é o primo rico. No final de semana, ter a participação da comunidade. Isso. Ele é o primo rico.
E foi muito legal porque a educação é primo rico, né? E eles têm esse Na verdade, público ainda é lá. vista como uma secretaria periférica, né, de esporte. Não deveria. Mas para mim é estratégia. Nós estamos recuperando o ginásio Arivaldo Maia, eles estão recuperando o Tenente Madalena. Nós temos a Vila Olímpica lá, o Tini Perdigão, que foi quando a última vez que eu fui secretário, que foi em 2010, 2011 e 2012. Dois grandes personagens. Não é? Da Tini Perdigão e o Arivaldo. Então, e graças a Deus foi na nossa época, assim, foi uma sugestão nossa. E agora a gente tem aí a possibilidade de ampliar esse espaço esportivo. Eu não tenho nada oficial ainda, mas a gente pretende ampliar, inclusive com a mudança da sede da secretaria para um local com um complexo esportivo maior. Por exemplo, do SESI? Se isso for de fato concluído, sim. Mas a ideia, se não, nós vamos para a Vila Olímpia. Nós vamos para eu estou esperando por isso. Eu não sei isso há muito tempo, né? E foi uma pessoa de dentro do próprio SESI e a prefeitura fica colocando o pé no... Cara, não sei quais são as negociações. Há 8 ou 10 dias já. Mas se isso for, para mim é um sonho. Nós temos um centro esportivo como sede da própria secretaria. E com um público extremamente vulnerável, todo no nosso entorno, que poderá ter aquilo como seu quintal de casa, coisa que não pode, porque tem um muro de 2,5 metros de altura, né? Deixa eu lhe perguntar, você pratica esporte ainda? Sim, ainda pratico. Ainda pratico. Eu faço luta mobilidade, faço o que chama sombra, né? No karatê o cara não luta mais, mas faz o kata, né? O kata são os movimentos imaginários. Eu ainda faço assim, sombra, que chama, é você lutar com você mesmo no espelho e bater umas manobras aparelho. Estou numa fase muito boa para 63 anos, perdi 11 quilos agora. Você está mais magro. Eu vivi intensamente, né? Eu vivi intensamente esse primeiro ano de vereador e cada dia eu fico impressionado, viu, Ricardo? Porque são coisas que me motivam a falar, mas que é muito complexo você dizer isso. Mas parece que a atuação social ela já não tem muita importância. Talvez seja muito mais de um sentimento de gratidão a Deus por tudo que conquistei. Eu ter que responder isso para a sociedade. Porque se for por resposta política hoje, você tem pouca. O que é que mudou efetivamente, Zé? Cara, eu acho que política ficou muito caro, né? Ficou muito caro. Você tem aí quase que uma tabela para ser eleito. Profissionalizada de uma forma... Tá bom, já que essa tabela... Qual é o valor hoje? Não lhe confesso que não sei, mas a gente vê que é muito caro ser hoje candidato, né? E eu lhe confesso que eu acho que você ser candidato é aquilo que a sociedade, pelos seus amigos, eu gosto do Zé, Zé é um cara retado, gente boa, nunca deixou, nunca iludiu, nunca vi nada do Zé, pronto, esse é um bom. E aí eu vou falar, não vou dizer o personagem, eu fui num grande projeto social nosso, talvez o que hoje me dê mais orgulho, você vai lá, fez um... Qual é esse projeto? Fica chato porque isso fica identificado, mas que na arte marcial você tem lá as crianças com kimono, projetos seus, eu falei que tinham 2.038 crianças com o nosso kimono, então, desses vários projetos. Aí eu fui lá no ano do projeto, coincidentemente antecipava o período eleitoral. Mas eu nunca fui falar com os pais, a gente tem uma equipe que trabalha de forma, né, inclusiva, acadêmica, levando a saúde como principal instrumento deles, a questão do respeito à disciplina, que é se você pega esse menino, estuda de manhã, meio-dia almoça, de tarde faz atividade física, faz o lanche às 17, esse é exatamente o que eu estou falando, sai às 17 horas para casa, nós cuidamos mais dessas crianças que dos próprios pais. E nesse um ano que a gente isoladamente disse, bicho, vamos fazer visita de 3 pais de forma aleatória. Quando eu fui lá, na casa do cara, desses 3, tinham imagens, adesivos de candidatos outros. Então você tem que parar e refletir. O que é que eu faço? Eu saio desse processo político? Eu me incorporo a esse novo mas não modelo. Tem fazer o bem sem olhar quem. Entendeu? Sim, mas chega na hora de fatalmente você fica eu preciso, né, os últimos eleitos com 200 votos a mais. Apenas, dentro de um universo de 420 mil, é 0,01%. Você teve menos votos do que você imaginava, né? Sim, tive menos votos do que eu imaginava. Desculpa, você gastou quanto na campanha? Na última? O que está declarado no imposto, não, o que está declarado no TRE. Mas eu não sei. Mas eu não me lembro, eu lhe confesso. Eu tenho a minha equipe, o mais novo personagem da minha equipe tem 9 anos que está com a gente. A Celina Célia é uma pessoa fantástica, a minha equipe é toda a mesma. Eu lhe confesso que eu não vejo e sempre fico assim no que ela bota. E graças a Deus nunca tive sequer uma diligência, graças a Deus. Está cada vez mais difícil ser eleito vereador, que não seja... Ou você tem uma rede social boa, que você vende aquele personagem.
Muitos ter nem são talento aquele também, personagem. né? Precisa ter talento também Não para é. isso, né? O JHC acho que talvez seja o maior talento É. que a gente tem em rede social. e- Mas fora Mas isso, é. é só do cadastro, né? Mas assim, viu, Ricardo? Maceió é com cadastro, todo- Hein? Maceió é cadastro hoje, né? Você chega na comunidade, por exemplo, eu vou citar um fato que aconteceu comigo. Eu estava 1,3 nas pesquisas, faltando 15 dias eu caí para 0,7. 0,6% dá em torno de quase 4 mil votos, 3 mil votos. Ou seja, eu perdi ali 3 mil votos. Como? Baseado em quê? Nos Você últimos acha que 15 funciona dias. isso, pesquisa para vereador? Nunca achei que funcionasse. Essa, coincidentemente, as que eu acompanhei, essa que me né? passaram, Vale, eu até, né? na hora eu até me lembro quando eu fui entrar numa reunião com todos os meus amigos, né? E aí me encontrei com o meu filho, o Rodrigo, meu filho mais novo, e ele percebeu que eu estava abalado nisso, né? Nessa perda e tal. E aí ele, na hora da conversa, ele pegou o telefone e disse: pai, você está com medo, de uma forma muito de filho, assim, de estamos aqui, pai, e tal. E aquilo deu uma levantada e a gente correu, continuou atrás. Para quem já fez campanha com Covid dentro do hospital, e a minha família já fez, a gente já viveu algumas experiências. Eu lembro muito do Toroca. O Toroca era mestre nessa história de dizer quem ia se eleger e tal. E aí ele me dava uma relação de pessoas, normalmente vingava 90% dos números que ele dizia, pelo menos 90% eram eleitos. Hoje seria possível dizer isso? Ou no dia se resolve muito com o Lajan? Cara, o que eu vejo é assim, você vai vendo umas pesquisas e vai vendo que você está dentro daquela situação. Com 15 dias muda tudo, algum fato novo aconteceu. O Toroca, que o filho dele entenda isso como a melhor expressão da atividade política, a gente fala muito de redes sociais, o Toroca sempre foi uma grande lenda. A lenda do esporte era o Toroca. Se falar em esporte em Alagoas era Toroca, Tenente Madalena. O voleibol de Alagoas. Mas ele criou a Federação Alagoana de Desporto. Não existíamos federações. Isso já foi comigo em 99, quando a gente possibilitou 29 novas federações que não existiam. A FAD era a Federação da Alagoana de Desporto Amadora, que era a FADA, que ele criou. Então, dentro da FADA tinha diretoria de boxe, diretoria de voleibol, diretoria... Então, naquele momento, em 99, foi quando surgiu a federação. Não existia bodyboard, surf, skate, não existiam essas. Jiu-jitsu, que era uma modalidade de alavanca do mundo estilo Gracie, passou a ser uma instituição... diria instituição porque hoje representa o Brasil, meramente nacional, que é o jiu-jitsu da alavanca, né, que é uma dissidência do judô, e o Brasil... Carlinhos é lutador de Não, jiu-jitsu. Carlinhos, sou jiu-jitsu. nada. O meu negócio é corrida de rua. Eu corri a sua, inclusive. Pronto, obrigado, cara. Então, o Toroca era lenda. As pessoas já votavam no Toroca pelo que ele era. Quando foi para a primeira vez, com todo o respeito, que ele foi para a televisão pedir voto, eu acho que ele perdeu muito voto. Porque as pessoas perceberam que o Toroca era um senhor de idade, um cara sério, um cara que representava o esporte, mas as pessoas tiveram como se tivessem tido alguma... E ele perdeu a eleição. E Toroca não perdeu a eleição de jeito nenhum. Não perdeu de jeito nenhum. Mas você é uma pessoa... Ele é ainda grande Você é uma referência, tanto pessoa- é que nós temos uma comenda no nome dele do esporte. Você é uma pessoa de mídia, você tem um programa longevo já, o Esporte Campeão. Qual a sua dificuldade na rede social? O que é que você encontra mais dificuldade na rede social? O problema é que sim, a gente percebe que muitas pessoas têm muitos seguidores, mas eles não são seguidores de fato. Eles, né, ali você compra robô, ali você patrocina. O Esporte Campeão não faz isso. O esporte amador... O JHC não faz isso não, né? Comprar... Eu lhe confesso que eu não acompanho a rede dele, assim, eu sigo Porque ele, até porque... Eu humilho nessa história de rede social. Mas ele é bom mesmo. ele e Marinha são exitosos nisso, né? A Marina Marina Cândido é candidata a deputada federal? Não sei, Ricardo. Sabe, Se não? soubesse, diria. E você vai ser candidata federal? Possivelmente. Eu vou tentar pela última vez a candidatura, porque estadual você conhece, né? Você conhece que hoje você tem... mais difícil. É um ambiente unido internamente, e eles têm e conseguem fazer bons planejamentos entre eles, em financeiros, partidários, né? E assim, a não ser que surja um fato novo, um Lobão, um Luiz Helena, um nome novo, e aí, né, um bom influência, de repente um Carlinhos mais, não sei. E aí esse cara tira a vaga, mas eu acho muito difícil você conseguir. Você pega um cara como o Galba Novaes de Castro, que tem um histórico lá, na Câmara lá, e por poucos votos perdeu uma eleição. Então é esse fato novo que pode surgir, não é? Eu acho que federal, eu acho que federal você tem a capacidade de ampliar mais, você tem poucas opções, são Mas 9 eleitos. Você não tem as emendas PIX. As emendas PIX hoje são Mas
deixar claro de forma... Nós temos emendas como vereadores. Eu sei, mas não tem comparação. Não, são 80 milhões, né? Mas, olha, se eu conseguir e ter essas emendas, não sei se PIX, mas eu não conheço qual é o modelo lá. Mas se nós tivermos emenda lá, pode ter certeza que esse trabalho que eu desenvolvo aqui, eu vou ampliar para o estado todo, Ricardo. Federação, né? Você está, né? As federações são aqui regulamentam, mas elas são instituições privadas. Você está no PV. Eu sou PL. PL, agora eu saí do Todo PL. Mundo, né, foi pro PL, né? Mas eu sou de direita, eu não sou da extrema direita, eu sou de direita. E entendo muitos dos projetos que são de esquerda, essa questão do Bolsa Família. Nós somos 3 irmãos e nós descobrimos que o Ricardo está desempregado. Eu acho que a gente tem que dar um bolsa a ele até que ele possa abrir um espaço. Não tem casa, Ricardo separou da mulher, a mulher tomou a casa dele. Nós somos irmão dele, nós vamos comprar. É um papel de Estado. É um papel de Estado, né, Ricardo? Eu acho que é um papel do Estado. Discordo de várias outras coisas, porque eu acredito que Deus existe, eu acho que família é a base de tudo, mas dentro de casa nós perderíamos de 5-4, eu acho. Se eu disser os números, eu vou lascar. Mas meu irmãozinho Magal, eu acho. Se você arrebentar o Magal, então eu tenho certeza que nós somos 4 de direita e 4 de esquerda, nos respeitamos e andamos muito bem, sabe que a nossa família é muito unida. O Pezão é de esquerda. Mas assim, se o Magal fosse vivo, nós perderíamos. Porque a gente não mistura as coisas. Se essa aí ser rebelde, nunca brigamos por isso. Na minha casa, eu e meu irmão, né, Beto, nós somos de campos distintos, nos damos bem demais, não relação extremamente. Então, isso se polarizou demais, né? Isso polarizou demais. E o Brasil precisa dar uma Mas você briga por causa de política? Não, eu discordo. Fisicamente. Eu discordo. Se nós estivermos juntos tomando cerveja e tal, eu vou discordar. Se tiver argumentos para você. A sua voz é muito alta, né? É difícil. Não, mas você, diferentemente de mim, é evidente, você é um cara muito mais intelectualizado nisso. Você é um cara que veio da militância desde pequeno. Eu não, né? Eu nunca fui militante político, nada. Eu sempre. Uma das coisas que eu mais me lembro da minha vida, que me dava muito orgulho como atleta, era em determinados países você ser o único brasileiro ouvindo o hino nacional e imaginando que 200 milhões de pessoas ali você está representando. Então, esse peso, essa responsabilidade. Eu ficava impressionado porque o Chile, toda a casa tinha bandeira do Chile, porque nos Estados Unidos toda a casa tinha, no México, e a gente não era patriota, e a direita absorveu isso, entendeu? Uma coisa que eu sentia muito... Não acho que patriotismo seja isso. Não. Eu entendo a simbologia. Eu entendo a simbologia. Eu estou falando de 94, 95, né? E quando eu voltava, não via bandeira do Brasil. Então, eu carregava a minha bandeira com muito orgulho, mas muito orgulho do país, do Brasil, não da dinâmica política dele, entendeu? Eduardo, deixa eu mandar Eduardo aqui. Mas é Zé, eu já vi jogando botão. Ele e Fred também era Fluminense. Fred era Palmeiras. Fred Palmeiras e o Fluminense. E o Magal Cruzeiro. Agora é engraçado, porque era o único cara. Nós estamos falando de década de 70. E assim, tinha 10 anos. E todos os fãs de Roberto Menezes que moravam ali. E a gente ficava. Meu Pelé era branco. Branco, exatamente. Meu irmão escreveu isso. Meu Pelé era branco. Aí ele se fez a Roberto Menezes. E aí o Eduardo, enfim, sempre foi um cara de esquerda, progressista. E assim, essa história da divisão familiar é interessante porque é isso. Uma família. O Magal você falou, né? O Magal, né? Sim. Assim, você tem o Pezão, né? Também. Pezão também. Os mais acadêmicos. Os mais acadêmicos. O Magal, o Pezão, o Paulo, que é da escola de arquitetura, o Silvio. O Silvio, eu convivi muito pouco. Silvio é raramente. Físico, né? Cientista. No mundo inteiro, no mundo inteiro. Mas vamos lá, e todo mundo ficava aperreado, os que acompanharam o vereador Eduardo Canuto trocando tapa, eu vou usar a expressão, no ringue da palavra. O Márcio sofria, que era uma coisa, mas sofria muito. Ficava aperreado. Então, Ricardo. E como é que era aquilo? Então, primeiro é um fato assim, interessante. Na verdade, eu era do arte marcial desde os 7 anos, eu era judoca do Moura. Aí o Pezão, o Márcio também. E aí quando o papai morreu, eu fiquei louco, velho. Acreditei que Deus não existia e tal, fiquei meio que revoltado em escola, briguei, e fui convidado a sair de uma escola. Dentista, professor meu pai, essa história é exatamente que eu vou traduzir. Então, assim, eu fui convidado a sair de sala de aula, e meu pai, minha mãe, todos eles professores também. Isso não foi legal, mas todo mundo entendia isso, que era um momento que eu estava revoltado e tal. Aí depois fui para as Forças Armadas.
na família muito unida, os irmãos mais velhos iam ajudando o outro, né? O Márcio era o Márcio, mas ele era, não diria ausente, mas era o cara que já trabalhava no dia a dia, e o Paião ganhou esse apelido porque ele virou, entre aspas, o nosso pai, o cara que definia a questão hierárquica, e mamãe tinha Pai 50 era Paulo Jorge. Mamãe tinha 50 e poucos anos. Se você me desculpa, eu me Paulo lembro Jorge. assim, você e Lúcio brigando, ele chegava, no caso do jogo de botão, ele chegava, botava na ordem. Botava. Por isso que todos nós chamamos eles de Paião. Então, assim, quando eu fui para as Forças Armadas, aí eu encontrei um pouco mais de hierarquia, disciplina, entendimento daquilo que poderia ser para um jovem e tal. E eu fiquei em dúvida quando eu saí do Exército, se eu seria militar, se eu seria roqueiro, que era um sonho, e lutador. E aí dentro do Exército eu comecei a me destacar nas defesas pessoais. Eu era do pelotão de operações especiais, da PE do Exército. Então aquilo reacendeu. Aí foi quando o Sandro engravidou, com 2083. Você casou muito novo. Casei no dia que fiz 21 anos já. Casei no meu aniversário. 21. Então minha família foi toda para o lado mais acadêmico, né? Eu fiz universidade, fiz jornalismo até o 5º, fiz administração, mas não concluí, porque eu já estava começando a carreira esportiva, enfim. Mas fiz administração, não fiz o que hoje chama de TCC, né? Então, esse direcionamento me levou para o esporte. Aí eu já tinha, com 25 anos, já tinha 4 padarias, tinha uma autonomia financeira, e isso me levou a conquistar espaços mais... Acordava 4 horas, 3 horas da manhã? Chegou um momento que já não, né? Porque eu, como atleta profissional, já não me permitia. Não tinha como, eu já tinha 4 padarias, já era sócio do Neno no Marquês de Latraver, então isso me dava uma sustentação e eu fui para a carreira profissional. Aqui eu lutei 6 vezes, né? Batemos um recorde de público sul-americano, se não me engano, 10.672 pessoas. E esse recorde foi quebrado no Paraná quando veio o primeiro UFC para o Brasil, que aí já tem aqueles lutadores que já fizeram, inclusive, para eliminar nós, que era Vanderlei Silva, que teve essa luta com o Popó aí, Anderson Silva, né? Esses lutadores, Pelé, Joildo, Oliveira, os maiores nomes do Brasil naquela época do MMA. E aí foi quando a gente perdeu. Mas assim, a gente ganhou uma certa notariedade com até chave. Conquistei o título do mundo, lutando contra o francês. Eu via, ficava nervoso, imagino o Máscara. A família toda. E eu tinha um contrato com a Unimed, eu era obrigado, toda a luta, tinha que ir para o hospital fazer exame, onde for. Se eu fosse para São Paulo, a Unimed tinha que ter uma viatura da Unimed lá. E toda vez que terminava a luta, eu tinha que ir para o hospital. E aí minha mãe, o povo dizia, cadê o seu Eduardo, como foi? Não, ele ganhou, e cadê ele? Está no hospital. E aquela não entendia mesmo, porque eu era obrigado. Né? Já fui para o hospital, eu e outro adversário juntos. Mas foi assim, eu tenho uma coisa muito pessoal comigo, que eu nunca pedi a Deus para ganhar uma luta. Eu sempre me ajoelhava, rezava e pedia proteção a ele. Porque o outro também é filho de Deus. Então assim, eu nunca, na verdade, rezei para ganhar, entendeu? Mas vivi experiências incríveis com o esporte. Legal. É isso, Eduardo. Queria. Eu vou fazer aqui então um último questionamento, depois eu passo para você. Sua opinião. Agora, você falou do JHC no começo e tudo mais, enfim. Então, vou colocar numa que a gente chama de uma cocó. Não, pega não, fica não. Quem foi o melhor prefeito? Rui Palmeira, de qual você foi líder, ou JHC, de qual você é secretário? Eu falo isso muito tranquilamente. Qual a vantagem que o Rui tinha? Ele ficava de 8 à meio-dia e de 2 às 6. Ou seja, ele era mais... Funcionário público. Entendeu? E eu agora entendi, já de um ano e meio para cá, que o JHC é muito mais dinâmico. Ele dizia que quer os secretários dele na rua. E eu estou tendo dificuldade de ir para a rua nesses primeiros 10 dias de gestão. E percebi que existe dentro da estrutura do JHC, Ricardo, eu não preciso passar banha para ninguém, um alinhamento muito grande. Existem funções estratégicas em cada um, onde ele toma decisões e essas decisões são enviadas. Isso que eu digo. Ele é mais duro do que o Rui? Mais duro. Que o Rui na cobrança? Mas o Rui, para os vereadores, ele era mais acessível. Os vereadores têm dificuldade de, se de fato específico, tratar com ele, pela agenda dele, né? Ele é muito dinâmico, ele vive na rua. Mas nenhum fica sem nenhuma resposta quando trata com o secretário. Uma coisa é você falar com o prefeito, outra vez é você falar com o secretário. Mas você percebe que quando você fala com o secretário, você falou com ele porque ele dá a decisão sim ou não.
ele orienta, ele disse, então eu acho que ela é melhor administrável. Você precisa entender, hoje, nos 10 dias que eu estou lá, eu ainda ligo para alguns secretários de gabinete para entender como funciona isso. Eu estou com um projeto aqui, eu tenho 2 projetos, qual o primeiro que nós poderíamos apresentar? Qual a sua sugestão, cara, do teu essa? Ele vai à carta, entendeu, Ricardo? Então, assim, o Rui era mais funcional e o gestor, ele é mais, o JHC, ele é bem mais prático. E consegue traduzir da sociedade uma empatia muito maior do que a do Rui. Isso, né, não tem dúvida. Então, assim, eu estou me sentindo bem, eu sei que é uma missão nova, eu sou um cara de 63 anos, a minha última gestão em secretaria tem 13 anos, eu estou tendo que adequar esse sistema de eletrônico, tramitação processual, você tem que ter comitê, dentro da sua, você tem comissão de aperfeiçoamento na prática pública, e aí você tem que encaixar nomes. Muitas vezes você fica com a equipe que já estava, que pode ser de outro ou não, porque senão a máquina engessa, porque ela é muito dinâmica, você recebe 50 processos por dia. Se fosse físico, eu ia passar, entendeu? Então, assim, eu lhe confesso, e pode ter certeza de mim, Ricardo, não é do modelo de bajulação. Agora, eu acho que Maceió avançou mais do que quase que a soma de todos os prefeitos. Se você analisar na infraestrutura, na saúde, os diversos programas que nós temos, se você imaginar, Ricardo, tem mais dinheiro também hoje, né? Sim, claro, né? Mas soube captar, porque 1,7 bilhão já estava lá antes do JHC, e ele soube captar o recurso. Né? Então, assim, não tenho, e lhe digo sem nenhuma ingratidão, eu acho que o JHC, como prefeito, é melhor do que o Rui, do qual fiz parte e fui líder do governo. Então, aproveitando, engatando a próxima pergunta, você deve ter perguntado isso a ele. Prefeito, você vai ser candidato a governador? O que ele respondeu? Qual a sua opinião? Na verdade, foi o contrário. Eu cheguei para esse prefeito, por que você não vai para Senado? Que o Estado não anda muito bem das pernas. Ele olhou com cara feia e disse, é por isso mesmo que eu vou para o Estado. Ele disse Governador. Ele não gostou quando eu orientei. Conversando. Você é senador, é muito mais tranquilo, você vai ter 8 anos, você é um cara jovem, vai ficar 8 anos, não. Ele não gostou, primeiro eu notei que não gostou. Então ele vai ser candidato a governador? Eu tenho quase que certeza. No entanto, a pessoa mais apropriada para dizer, eu já é o líder do governo que já esteve aqui e confirmou. Então, assim, levando o que eu conheço do Jota. Mas aqui, o próprio Kelman tem quase certeza. Não. Ele tem quase certeza, mas certeza ele não tem, não. Certeza eu também não tenho, não, mas eu vejo nele uma candidatura, até porque pelo modelo político que ele vem desenvolvendo e plantando, a gente quase inaugura todo dia alguma coisa. Então, pelo ritmo, e sempre deixando muito claro da importância do Rodrigo como vice-prefeito dele. Então, não precisa ser estratégia, sim, sempre acompanhando e estar na infraestrutura, fazendo bons trabalhos. Eu tive, coincidentemente, 2 demandas muito próximas, assim, e as 2 foram resolvidas em menos de 48 horas. Então, acho que os caras estão trabalhando bem. Eu acho que eles azeitaram a máquina, eles têm controle sobre elas, não no sentido mas de acompanhamento, né? Sim, ele tem informações e ele é muito pragmático nisso. Como é que está isso? Como é que está aquilo? Você responde e ele vai dando a dinâmica. Eu tive a oportunidade de passar um dia trabalhando com ele e eu não lhe confesso que é uma dinâmica. É o ritmo, né? É muito forte. Lhe confesso, sem nenhum mesmo aspecto mais nesse período que ele passou fora, né, em Brasília, lá para Brasília, ele acompanhando. Ele conhece tudo lá dentro, né? Conhece tudo, né? Ele tem essa facilidade. Não é à toa que um cara sai daqui e consegue encaixar a tia como apesar de ela ter ficado entre as 3 primeiras. Ela tem méritos também. Não, mas a forma como ele... De certa forma, porque parece que a doutora Marlúcia é um produto. Não, perfeito. De um arrumadinho político. Não é, ela tem uma pessoa que tem muito mérito. Perfeito. Isso é verdade. Isso a gente reconhece. Eduardo, queria agradecer demais a sua presença. Foi ótimo. Obrigado. Eu agradeço. Eu que fico muito feliz, de verdade, viu? Obrigado por ver você, Carlinhos. Foi um aqui, né? Um bom combate, mas ninguém não tem pô. Todos disseram salve acho que e ficar frente a frente com esse cara, você não tem ideia, Carlinhos, de verdade, sem frescura nenhuma. Esse cara lembra, literalmente, eu tenho 3 amigos. 3 amigos que me lembram a minha infância. Pacotinho. Jogava. Da Fundição. Jogava muito. Carlos Alípio Ferrário de Carvalho Lobo, filho do Carlitão. E com a minha família mais próxima, nós éramos muito próximos, mas éramos diferente de idade na época. O Claudinho é 5 anos mais velho que eu. Então eu com 12, ele tinha 17.
ele, porque nós íamos para casa dele jogar botão. Então, assim, para mim a Praça Sinibu sintetiza esses 3 amigos. E Eugênio Gordo também, né? Muita gente boa. Então, obrigado, Ricardo. Obrigado Valeu, por ter me convidado. Estou sempre à discussão. Um prazer sempre falar com vocês. Eu que E agradeço. Pelotão a gente está esperando aqui, viu? O Márcio, ele está vindo agora, acho que é novembro, novembro. Eu falei até com o Pezão. Eu encontrei com ele lá em São Vamos Paulo. mandar um spoiler para ele, cobrando. Vamos falar aqui. Cadê você, Márcio Canuto? Tomamos um Márcio, vinho. estou assumindo compromisso. Você já foi convidado e sabe que ele convidou, merece respeito. Mas eu estou reforçando aqui. Ele disse que vinha. Pronto. Viu? Valeu. Valeu. Obrigado, José. Um abraço, pessoal. Um abraço.